Boa noite. Boa noite a você também que está aí no aconchego do seu lar. Nós desde já agradecemos, por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui prestando esse culto, que só Ele é digno de receber toda a nossa adoração, todo o nosso louvor. E para dar início ao culto desta noite, eu convido vocês que abram seus cantores no hino de número 89. Abra o seu cantor aí na sua casa e vamos juntos erguer a nossa voz e adorar ao Senhor. Poder do Sangue é o título desse hino. Hino de número 89. Pecado te queres livrar, seu sangue tem poder, sim, tem poder. Almejas tudo maligno escapar, seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Seu sangue tem poder, sim, tem poder. Vícios, paixões, queres tu dominar. Seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder. Purificar, seu sangue tem poder, sim, tem poder. Todas as manchas se pode tirar, seu sangue tem esse poder. Há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Poder, sim, prova o pecador, aceita o dom de Jesus. Queres entrar no serviço real, seu sangue tem poder, sim, tem poder. Queres também ser um servo leal, terás seu sangue poder. Há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder, sim, prova o pecador, aceita o dom de Jesus. O irmão Aversino, que possa estar aqui agora para fazer o solo. Esse irmão Aversino é uma bênção aqui na nossa igreja, diácono da nossa igreja, e agora ele vai adorar ao Senhor com seus louvores. Naquele tom mesmo. Eu perdido. Pecador, longe do meu Jesus,
já me achava sem vigor a perecer, Senhor. Meu estado Cristo viu, dando-me tua mão. É salvar, me conseguiu da perdição. Cristo me amou e me livrou. O teu imenso amor me transformou. Foi teu poder, o teu querer, em Cristo Salvador me transformou. Minha vida, todo ser, quero lhe consagrar. Ao teu lado vou viver, o teu amor cantar. A mensagem transmitir ao que perdidos são. Venham todos, já fui a salvação. Cristo me amou e me livrou. O teu imenso amor me transformou. Foi teu poder, o teu querer, em Cristo Salvador me transformou. Minha vida mudou-se, minha vida mudou, minha vida mudou-se, minha vida mudou. Eu que era sem sou filho do meu Redentor. Eu que era sem sou filho do meu Redentor. A decisão que tomei, você precisa tomar. Jesus transformou o meu ser, pode o seu também transformar. É só abrir o coração e deixar Jesus Cristo entrar. E por isso que eu canto, você também cantará. Minha vida mudou, sim, minha vida mudou, minha vida mudou, sim, minha vida mudou. Eu que era somente criatura, hoje sou filho do meu Redentor. Eu que era somente criatura, hoje sou filho do meu Redentor. Decisão que tomei, você precisa tomar. Jesus transformou o meu ser, pode o seu também transformar. É só abrir o coração e deixar Jesus Cristo entrar. E por isso que eu canto, você também transformar. Minha vida mudou, sim, minha vida mudou, minha vida mudou, sim, minha vida mudou. Eu que era somente criatura, hoje sou filho do meu Redentor. Eu que era somente criatura, hoje sou filho do meu Redentor. Maravilhoso é Jesus para mim, o teu grande amor jamais
Meu prezado irmão, uma razão para ser triste, se já tem a salvação, a tristeza jamais existe. Pra que tanta melancolia, se tem que sua glória dê lugar à alegria e manda tristeza embora. A nossa fé é provada até nas ondas do mar, e acontece como o dedo, Cristo é plano pra nos salvar. A nossa fé é provada até nas ondas do mar, e acontece como o dedo, Cristo é plano pra nos salvar. Meu pesado irmão, razão para ser triste, seja tem a salvação, tristeza jamais existe. Pra que tanta melancolia, tem que ser fora, dê lugar à alegria, manda que se Amém, aleluias, glórias a Jesus. Nós vamos, neste momento, passar para o período de dízimos e ofertas. Antes, agradeço ao irmão Aversino. Muito obrigada, irmão Aversino. Deus continue usando sua vida. Nós vamos passar neste momento agora vamos cantar mais um cântico. E os irmãos que trouxeram os dízimos, as suas ofertas, poderão estar trazendo aqui no altar do Senhor. Nós louvaremos com o cântico Quem nos separará? Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada? Quem nos separará do amor de Cristo? Porque eu estou bem certo que nem a morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas ou presentes ou do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Quem nos separará
perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada, quem nos separará do amor de Cristo? Pois eu estou bem certo que nem a morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Nada, nada poderá nos separar, nada, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Convidar o pastor Vantos que ore a Deus agradecendo pelos dízimos e as ofertas e por essa oportunidade de estar aqui na casa do Senhor. Oremos. Muito obrigado, meu Deus, por essa oportunidade que temos de podermos estar reunidos juntamente com a tua igreja em teu nome. Obrigado, meu Deus, por essas vidas que aqui se fazem presente, pela vida da tua igreja, pelo pastor desta amada igreja. Muito obrigado também, ó Deus, pelas vidas que estão neste momento, ó Pai, prestando um culto também ao Senhor nos seus lares. Ó Deus querido, Deus amado, queremos te agradecer pelos dízimos, pelas ofertas, pois, ó Pai, é daqui, ó Deus, que nós tiramos o sustento, ó Deus, para com que esta obra, para com que esta agência do Senhor continue pagando o reino do Senhor aqui na terra. Deus amado, Deus querido, continue conosco. Obrigado pelos hinos, pelos louvores. Também obrigado, Deus, pela palavra que iremos ouvir nesta hora. Que os nossos corações, Pai, possam estar sensíveis, ó Deus, para ouvir o recado do teu servo nesta hora. Obrigado assim por tudo. Nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Boa noite para todos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agradecemos a participação de todos, não só aqui os presenciais, mas agora também em tempo real. Não são apenas pessoas que estão assistindo o culto, mas estão participando. E também, por sua vez, aqueles outros no seu tempo ideal. E como sempre eu gosto de fazer este apelo, que você esteja compartilhando aí agora a irmã Vanderleia, de Paula, a Jussara e várias outras pessoas agora que estão participando conosco, que você esteja aí clicando em compartilhar, para que lá no seu perfil este culto também possa ser assistido por outras pessoas que estão na sua lista de amizade. E também, assim, elas não estarão mais apenas assistindo, mas participando conosco também. É uma forma missionária agora que Deus também nos deu. É mais uma ferramenta missionária para nós estarmos assim, alcançando outras pessoas com a palavra de Deus. A nossa igreja tem sido muito abençoada com esta ferramenta missionária. Nós, neste tempo de restrições, temos ficado restritos também nos nossos convites. Nós não temos mais aquela liberdade, a gente não fica mais à vontade para convidar as pessoas para estarem aqui presentes no nosso recinto, até por conta da aglomeração. E aí a gente faz o convite para que elas possam participar
de forma remota conosco, mas em tempo real. É uma reunião ou um culto híbrido. Mas mesmo sem a gente fazer convite, pessoas diferentes que nós estamos passando a conhecer agora, depois deste tempo, elas têm vindo, têm participado do culto. E temos até feito apelo aqui nos bastidores aos irmãos da nossa igreja, que quando sentirem que o recinto está ficando assim, querendo ficar, melhor dizendo, aglomerado, então, para que os membros da igreja se levantem, se retirem do recinto e deixem o lugar para os nossos convidados. E agora temos tido ali também uma equipe à porta da igreja para controlar na questão da higienização das mãos. Nossa igreja tem comprado máscaras para, por acaso, alguém perdeu ou esqueceu a sua máscara, para que também essas pessoas possam participar conosco. Nós já tivemos aqui alguns exemplos nos últimos domingos, com um número de pessoas que nós nem esperávamos, né? Pessoas assim, que não são membros da nossa igreja. E ficamos contentes com isso. E a igreja é missionária também, quando o membro da igreja se levanta e cede o seu lugar para o convidado. Porque é uma forma de nós também estarmos assim, levando a palavra de Deus para outras pessoas. Quando o membro da igreja se levanta e dá o seu lugar, está também tomando parte nisto. Então não só compartilhem aí agora, mas também, hoje é quarta-feira, nosso culto de oração, e as pessoas que estão participando conosco agora, também à distância, podem deixar registrados aqui os seus pedidos de oração. E nós teremos no encerramento desta live, um momento de oração por todos os pedidos aqui apresentados, e aos que estão aqui presentes, como sempre, após o encerramento da live, estaremos aqui ouvindo o pedido de oração ou de gratidão, em primeiro lugar, de cada irmão. Aproveito também para lembrar que domingo que vem nós teremos celebração da ceia, no culto da manhã. E a nossa igreja está providenciando mais uma vez o kit ceia. E os membros da nossa igreja, aqui nas mediações, que não puderem comparecer por razões particulares, incluindo essa questão da pandemia, poderão providenciar aí o seu kit ceia, e nós vamos deixar assim como referência o telefone da irmã Vera, o irmão Avestino, que é diácono, a irmã Ana Maria, que mora aqui perto, também poderá se disponibilizar como ponto de apoio para nós, porque nós teremos culto agora só no domingo que vem, aqui no santuário, e assim os irmãos estarão fazendo os seus contatos. E domingo que vem, durante a escola bíblica dominical, porque a celebração da ceia será a partir das 10 horas da manhã, e teremos a escola bíblica dominical às 9 horas, alguém também da nossa igreja poderá pedir a alguém para que esteja aqui para levar o kit ceia, ou um diácono estará levando lá na casa de quem assim for necessário. E os que estão à distância e se não puderem vir buscar o kit ceia, podem providenciar os elementos da ceia, que são o suco de uva e o pão, e então assim tomarem parte conosco também na ceia. Estão todos assim convidados, desde que estejam em plena comunhão com a igreja de Jesus Cristo. E nós temos uma leitura bíblica que eu vou deixar assim. Nós vamos citar alguns trechos desta leitura, porque é uma leitura longa. Atos capítulo 27, a partir do versículo 1, e vai até o versículo 44. Então nós não vamos fazer esta leitura aqui, porque é uma leitura de 44 versículos, mas você esteja com a sua Bíblia aberta em Atos capítulo 27, até o versículo 44, e nós vamos estar, durante a mensagem, citando alguns trechos desta passagem bíblica. Vou repetir, Atos 27, do versículo 6 ao versículo 44, mas pode considerar já a partir do versículo 1, porque você vai estar com a sua Bíblia aberta, acompanhando aí, durante a mensagem, alguns trechos que estaremos assim destacando. E o título da nossa reflexão nesta noite é Atravessando Tempestades. Creio que não há nada de original neste título, porque de repentemente você já até pregou ou já ouviu várias mensagens
com título igual ou semelhante a este, Atravessando Tempestades. O mais importante agora, para nós nos contextualizarmos deste capítulo, aí nós vemos Paulo, a pedido dele, sendo enviado para ser julgado na Itália. Se você pegar aí os capítulos anteriores, você vai ver que Paulo, ele regressa para Jerusalém, e foi feito um apelo muito grande por onde ele passava, para que ele não regressasse a Jerusalém. As pessoas estavam preocupadas com a sua segurança, com a sua vida, a sua cabeça estava a prêmio, mas mesmo assim ele insistiu em voltar para Jerusalém. E quando ele volta para Jerusalém, para amenizar um pouco a ânsia daquelas pessoas que queriam ver a morte do apóstolo Paulo, ele raspa a cabeça, leva uma oferta, como era o costume judaico, vai ao templo de Jerusalém, mas lá ele foi reconhecido. E para piorar, disseram que ele tinha levado gentios para dentro do templo de Jerusalém com ele. Na verdade, ele não tinha feito isto. Ele tinha sido visto com alguns amigos gentios lá fora. E aí alguém se precipitou e disse ou achou, que ele tinha entrado com essas pessoas junto com ele no templo de Jerusalém. E aí então surge a prisão dele. E pulando algumas etapas, quando ele é levado diante das autoridades romanas, porque na verdade ele foi arrebatado, obrigado irmã Vera, ele foi arrebatado das mãos dos judeus que queriam despedaçá-lo, e aí ele é protegido por conta dele ser cidadão romano por nascimento. Naquele tempo, Roma era a principal potência mundial. E alguns países que foram conquistados por Roma, automaticamente foram também assim considerados, não só países subjugados, mas também considerados territórios romanos. E algumas pessoas, mesmo nascendo em alguns países que originalmente falando não pertencia a Roma, ganharam direito ao título de cidadão romano, de uma hora para outra. Não sei se é o caso do apóstolo Paulo, porque ele era judeu, descendente de judeus, nós sabemos disso, mas ele também era cidadão romano, e ele, neste momento, quando ele está diante de um militar romano, ele então fala que ele tinha esse título não porque ele comprou, porque muita gente comprava, e custava muito caro comprar o título de cidadão romano. E ele teve esse direito por nascimento, segundo a sua própria afirmação. E como cidadão romano, apesar de ser descendente de judeu, ele solicitou ou requisitou o direito de ser julgado como cidadão romano. Creio que a maior parte de nós aqui, se não todos, sabe que o direito, o que nós conhecemos hoje como uma faculdade para quem quer ser advogado, surge no conceito educacional humanitas, que é um conceito educacional romano. O paideia é o conceito educacional grego, e humanitas, o conceito educacional romano. É em Roma que vem o direito. E o apóstolo Paulo, então, ele requisitou como cidadão romano o direito de ser julgado pelo imperador. Ele apelou para César. E passando várias etapas, então, ele, a seu pedido, é encaminhado para a Itália, para ser julgado conforme a lei romana. Ele, como cidadão romano, requisitou o seu direito e apelou para César, e foi levado, então, para a capital do império, para ser julgado diante da Corte Suprema Italiana. Mas, agora aí no capítulo 27, nós vamos ver então esta viagem, que começa, não só ele dentro de uma embarcação, mas vários outros prisioneiros também, e tinham ali militares que estavam tomando conta daqueles prisioneiros, conduzindo esses prisioneiros para a Itália. E nós vamos ver aí durante
esse capítulo 27, que houve em alto mar uma tempestade. A embarcação com guardas de prisioneiros passa por um naufrágio por conta de uma grande tempestade. E nós vamos apenas citar um versículo, resumidamente, aí o versículo 20. Você que está com a sua Bíblia aberta, nós vamos encontrar no versículo 20. A minha versão pode ser um pouco diferente, mas a interpretação é a mesma. E não aparecendo havia já muitos dias, nem sol, nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Então foram vários dias, muitos dias em alto mar, sem ver nenhuma estrela e sem ver sequer o sol, por conta daquela grande tempestade. Enfim, trazendo para a nossa vida diária, trazendo para a prática, para cada um de nós, quem nunca se sentiu em meio à tempestade, emocionalmente falando, ou espiritualmente, ou mentalmente, ou socialmente, seja lá como for? Quem nunca se sentiu passando por uma grande tempestade na vida? E verdade seja dita, todo mundo tem o seu momento de tempestade, e não tem uma só não. Assim como na natureza nós aprendemos que a tempestade não ocorre uma vez só, assim como nós sabemos também que o tempo de sequidão não ocorre uma vez só. Então a natureza tem o seu ciclo, a vida também tem o seu ciclo, em todos os sentidos. Hoje nós estamos numa bonança, muito bem, graças a Deus. Eu não sei se estou falando assim, mas de repente alguém internamente falando pode estar passando por uma grande tempestade, ou alguém acabou de passar por uma recentemente, ou de repente todos nós aqui que nos sentimos aliviados por termos passado por uma ou por algumas, mas nós não sabemos do dia de amanhã. Amanhã talvez passaremos por uma outra tempestade, queira Deus não, mas nada tem como ser evitado quando tem que acontecer. Mas Deus já está diante de nós, amém, igreja? O mais importante é que Deus já está lá na frente, nos aguardando. Todos nós enfrentamos tempestades no decorrer da vida, e esse texto nos mostra algumas lições práticas para aprendermos quando passarmos por tempestades. Vamos tomar como parâmetro essa tempestade pela qual o apóstolo Paulo passou. Foi uma tempestade física, mas ele também passou por muitas tempestades espirituais, emocionais, ministeriais e por aí afora. Nós conhecemos um pouco do currículo do apóstolo Paulo e podemos afirmar isto com segurança. Mas trazendo para a nossa vida a experiência vivida pelo apóstolo Paulo com aqueles militares, com aqueles guardas e com toda a tripulação daquela embarcação, nós vamos tirar daqui, nesta noite, 3 lições importantes e práticas que nós precisamos aprender quando passarmos por tempestades. A primeira coisa que nós tiramos aqui é que nós temos que ouvir a voz de Deus. E você sabe que no meio da tempestade é difícil, você que já passou por uma, é difícil ouvir a voz de Deus. No meio da tempestade acontecem 2 coisas constantemente. Parece que Deus não está ouvindo a voz da gente. A gente clama, a gente ora, a gente chora, a gente entra em pranto, a gente jejua, a gente fica retraído e às vezes quer ficar até isolado, mas a fila anda, a gente tem que amanhecer, tem que correr atrás da vida, tem que correr, né, no dia a dia, atrás da vida e ganhar o pão de cada dia, mas parece que muitas vezes o céu é de bronze e todo fechado, aonde a gente clama e parece que Deus não está a fim de nos atender. Ainda bem que só parece, mas na realidade não é nada disso. E às vezes em tempestade também nós queremos assim ouvir de Deus a voz dele, a direção dele, o alívio dele, o consolo dele, queremos saber dele,
qual é o propósito de tudo aquilo. E parece que Deus também está calado, está mudo. Então o céu é de bronze, nós não ouvimos a voz de Deus de lá para cá, e nem ouvimos, e nem Deus parece que ouve a nossa voz daqui para lá. Mas nós precisamos entender que nós temos que ouvir a voz de Deus, mesmo quando não pareça que Ele esteja falando. Eu já citei aqui uma vez e vou repetir, quando nós estávamos levantando sustento para um projeto missionário na América Central, citei o nome aqui da missionária Madair, vou repetir mais uma vez o nome da missionária Madair. Ela está em São Paulo, trabalhando entre empresários, e ela disse assim para nós numa reunião: olha, vamos orar agora, não para que Deus possa ouvir o nosso clamor para nos mandar recursos, para fazermos esta viagem para a América Central, mas vamos orar para que Deus tire a venda dos nossos olhos, para que nós possamos enxergar as bênçãos que Ele já colocou na frente da gente. Ele já atendeu o nosso pedido e às vezes nós não conseguimos ver. Então, não é que Deus não tenha ouvido a oração da gente, mas alguma coisa que está impedindo a gente de ver as providências de Deus. E tomando isto como exemplo, também é a mesma coisa no ouvir. Tem hora que parece que a gente tem que orar e pedir a Deus: Senhor, tire as rolhas do meu ouvido, para que eu possa ouvir o que Tu já falaste. E nós é que estamos surdos, e não Deus que está mudo. E de repente pode ser o caso de alguém agora, está achando que Deus esteja mudo, mas na verdade Ele já falou. Mas o ouvido está tapado pelo medo, pela depressão, pela ansiedade, pela angústia, pela pressa de querer logo ver as coisas resolvidas. Mas Salomão fala para nós em Eclesiastes que tudo tem o seu tempo determinado. E nós precisamos ter discernimento disto. E a palavra de Deus para nós, ela é sempre oportuna. Então nós temos que ouvir a voz de Deus, ou precisamos saber ouvir o que Deus já falou. Essa é a primeira lição que nós tiramos aqui. E foi o que Deus falou. E Deus pode falar para nós, não só através da sua palavra, que é a principal fonte da palavra de Deus, a Bíblia, mas Deus pode falar para nós também através das circunstâncias. Ele é soberano, Ele que decide como que Ele vai fazer. Deus falou para Moisés através de uma sarça ardente. Para você, Ele pode falar de uma outra maneira, mas Ele pode usar uma pessoa também, para que através da experiência dela, o que ela já viveu, o que ela já passou, que é sempre diferente, mas pelo menos a parte dela na experiência, Deus pode usar uma pessoa para nos falar. E Deus usou naquela noite o apóstolo Paulo para falar aquelas pessoas que estavam passando por uma tempestade. E o nosso problema às vezes é este: nós não queremos ouvir Deus através de outra pessoa. Acompanhem comigo aí agora os versículos 23, 24 e 25. Deus usou o apóstolo Paulo para falar aquelas pessoas, e assim Deus falou por intermédio do apóstolo Paulo: porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, ó senhores, tende bom ânimo, porque creio em Deus que há de acontecer assim como a mim me foi dito. Deus falando àquelas pessoas em meio à tempestade. Agora, será que realmente aquelas pessoas estavam botando sentido na palavra de Deus através do apóstolo Paulo? Ou elas estavam mais preocupadas com o levantar das ondas, com o vento impetuoso, com a nuvem grossa por cima da embarcação e de todo o oceano, que não se dava para ver luz nenhuma? E em meio àquela tempestade, em meio àquela escuridão, em meio àquele pavor, em meio àquela turbulência, Deus estava falando.
Mas o foco das pessoas era no problema e não no Senhor da solução do problema. O foco daquelas pessoas se desviava para o tamanho das ondas, para as nuvens negras, para as trevas, para a escuridão. Mas Deus estava ali presente o tempo todo. Em meio àquele temporal, dentro daquela embarcação, o anjo do Senhor estava ali. Mas só um que pôde ver. E nós vamos ver que desde o início, pelo menos uma pessoa, o centurião, não dava nenhum valor ao que Deus estava falando para eles através do apóstolo Paulo. Lá nos versículos 10 e 11, olha o que nós vamos encontrar. Senhores, o apóstolo Paulo falando, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio e carga, mas também para as nossas vidas. Mas, aí tem que ter sempre um mas, né? Mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que dizia Paulo. Em outras palavras, o centurião, ele estava levando mais fé no profissional, no braço humano, na técnica, na segurança do navio, do que no que Deus estava falando através do apóstolo Paulo. E vou dizer uma coisa para você, de repente, esse centurião está sendo alguém agora nesta noite, a começar por mim, quem sabe. De repente, esse centurião está sendo qualquer um de nós agora. Se já não fomos assim algumas vezes, e tomemos cuidado para não repetirmos o erro no dia seguinte, com uma outra tempestade. É complicado para a gente às vezes nós nem queremos ouvir alguém falar alguma coisa que nos sirva de força, de alento. Parece que a pessoa está falando só para nos tapear, para nos fazer desparecer momentaneamente. É difícil da gente às vezes, né? Vou falar a gente para não especificar alguém e não ser aqui tão indiscreto, mas de forma geral, vou falar assim, às vezes nós não queremos ouvir ninguém na hora das nossas dificuldades, na hora dos nossos apertos. Nós queremos uma solução imediata. Mas no meio daquela tempestade toda, no meio de toda aquela dificuldade, Deus falando, o anjo do Senhor ali presente, um servo dele, como boca de Deus, falando aquelas pessoas. Mas o centurião cria mais era no piloto, cria mais no motorista, cria mais no advogado, cria mais no juiz, cria mais no médico, cria mais no presidente da república, no governador, no prefeito, seja lá quem for a pessoa agora que você esteja considerando como piloto. Mas o nosso piloto é Deus. O nosso piloto é Deus. O piloto da nossa vida é Deus. O apóstolo Paulo estava falando isso o tempo todo. Olha, o piloto da nossa vida é Deus. O anjo dele está aqui conosco. Está tudo se despedaçando. As ondas parece que vão querer nos afogar. Estamos perdendo tudo. Perdemos as mercadorias, perdemos as nossas roupas, perdemos a nossa comida, perdemos toda a embarcação. É a hora de abrir mão de tudo que se ganhou para começar tudo de novo. A gente tem uma dificuldade para aceitar um reset na vida da gente. Perder tudo que levou tantos anos para adquirir, perder tudo que foi adquirido com tanto suor e até com sangue pelos nossos antepassados, e ficou de herança, e agora, de uma hora para outra, perder tudo, abrir mão. Aquelas pessoas valorizavam mais os bens materiais do que as próprias vidas. E é muito fácil a gente esquecer que coisas a gente usa, mas vidas nós devemos amar. E às vezes nós valorizamos tanto as coisas que nós temos, que adquirimos, os bens, que nós não abrimos mão dessas coisas. E as nossas vidas vão encaixadas nelas.
para as profundezas do mar. Nós temos uma dificuldade muito grande de aceitar recomeço, em todos os sentidos. E estou falando isso que é algo notório, nítido, faz parte da natureza humana. Eu estou me colocando nessa condição também. E assim nós vemos que aquelas pessoas tinham dificuldade de ouvir a voz de Deus, porque elas confiavam, era na força do homem. A Bíblia diz, uns confiam em carros e cavalos, mas nós, o povo de Deus, faremos o quê? Menção do nome de Deus. Cabe aqui esta palavra. O apóstolo Paulo, ele poderia logo em seguida dizer para aquele centurião: olha, você confia no piloto, e você confia no mestre, você confia nessa embarcação, mas nós faremos menção do nome do nosso Deus. Amém, igreja? O centurião, por ter dado mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que a Paulo, do que o que Deus falava por intermédio de Paulo, todos sofreram as consequências. Todos, até Paulo também sofreu as consequências. E às vezes isso acontece na família da gente. Às vezes pode acontecer até com o nosso ministério, com a nossa igreja. Nem sempre o que nós fazemos é problema só nosso. Nem sempre. A Bíblia diz que nós não nascemos para nós, não vivemos para nós, nem morremos para nós. Nós sabemos que toda a honra e toda a glória é para Deus, mas se a gente tomar esta palavra também no sentido familiar, no sentido ministerial, no sentido social, a gente, quando nasce, vai impactar na vida de outras pessoas. A nossa vida, no nosso dia a dia, o que a gente faz, o que a gente pensa, o que a gente sente, as decisões que nós tomamos, também vão impactar nas vidas de outras pessoas. E quando nós morrermos, vamos impactar também nas vidas de outras pessoas. Nós somos como um tecido. Quando nós olhamos assim, nós só vemos aquele tecido, aquela faixa enorme, mas ela é formada por vários fiozinhos tecidos um no outro. Se puxar um tecido, um fiozinho daquele, às vezes o tecido ele vai se desmoronando ou se desmanchando, se fragmentando todo. Um fiozinho apenas quando é puxado. Já viu isso acontecer com a sua meia? Você tem um fiozinho assim, soltando, e você vai e puxa para arrebentar, e nessa que puxa, ele repuxa. E quando rebenta, pronto, a meia jogou fora porque aconteceu um prejuízo ao tecido todo. Daí a palavra tempo, né? Porque a palavra tempo vem de tecer, tecido. As mulheres, quando faziam tecido antigamente, elas tinham que empregar muito tempo tecendo. A palavra tempo tem como origem o verbo tecer. E a nossa vida aqui na terra é tecendo. Nós somos um fio desse tecido. Então, as decisões que nós tomamos, elas acabam também trazendo consequências positivas ou negativas. E foi o que aconteceu ali naquela embarcação com todos, por conta dessa decisão infeliz do centurião, que preferiu mais ouvir a voz do homem do que a voz de Deus. A segunda lição que nós tiramos aqui, também nessa tempestade, a lição prática: nós não podemos baixar a guarda. Nós não podemos ficar frenéticos, nós não podemos ficar fissurados, nós não podemos ficar ansiosos, né? Nós não podemos ficar ansiosos, mas nós não podemos baixar a guarda. Nós temos que ter atitude proativa, nós temos que ter a sensibilidade de Cristo, temos que ter um reflexo espiritual, porque nós somos pessoas que temos a mente de Cristo. Então eu até digo que tem certas coisas que acontecem conosco por conta de uma infantilidade. É infantilidade. A Bíblia diz que Jesus Cristo recebia elogio dos homens, mas ele não se deixava levar pelo elogio dos homens para tocar o ministério dele, para viver a vida dele. A motivação dele não estava no elogio dos homens, porque ele sabia muito bem do que o ser humano era capaz de fazer. Contudo, ele amava a cada uma daquelas pessoas ao ponto de morrer também por elas. Mas o seu combustível não era o elogio que recebia daquelas pessoas.
Ele não baixava a guarda em nenhum momento. Ele sabia do que de uma hora para outra aquelas pessoas eram capazes de fazer. Quando elas faziam alguma coisa e aconteciam, até poderia acontecer, conforme gritaram para ele lá em Jerusalém quando ele entrava: ah, bendito o rei. Estenderam mantos e ramos de palmeira, mas 3 dias depois aquela mesma multidão gritava para ele: crucifica-o, crucifica-o. Aí você me pergunta, ele foi pego de surpresa? Antes de chegar em Jerusalém, ele já estava antecipando tudo para os discípulos dele. Aconteceu o que tinha que acontecer e ele sabia que aconteceria. Ele não foi pego de surpresa. Ele já estava adiante de tudo que aconteceu, porque ele não baixou a guarda em nenhum momento. Então, mesmo confiando na parte de Deus, nós precisamos fazer a nossa parte. Não podemos baixar a guarda. Algum tempo atrás, quando eu passava por uma tempestade muito grande, talvez a maior de todas na minha vida, e me senti no olho do furacão, mas antes de chegar lá no olho do furacão, eu já estava sentindo que toda aquela tempestade, todo aquele vento impetuoso, por mais que eu procurasse fazer força para sair dele, eu sabia que eu iria parar lá no olho do furacão. E lembro, ajoelhado aqui neste púlpito, no momento de oração em dupla, quando a gente podia fazer essa oração. Uma das noites, eu orava, fazia dupla com a irmã Vera, diaconisa da nossa igreja. Eu disse para ela: ore por mim e peça a Deus para me dar forças, porque eu sei que eu terei que passar e não terei como fugir do que eu terei que passar. Eu já fiz o que podia fazer da minha parte, mas vou ter que passar por isso. Não tenho como adiar e não tenho como escolher outra pessoa para passar no meu lugar. É para eu passar. E depois, passado um bom tempo, uma tempestade muito longa, uma tempestade muito longa. Aí quando alguém se lembrava e ligava para mim, eu perguntava: e pastor, como é que está a situação? Olha, eu já saí do olho do furacão, mas ainda estou na periferia do vento impetuoso. Falta agora acabar de sair da periferia, mas o principal, o olho do furacão, já saí dele. E aí, eu tive uma experiência que eu queria compartilhar com os irmãos. Quando eu senti que teria que passar e não teria como remediar e também escolher alguém para passar no meu lugar, eu só pedi a Deus que Ele fosse adiante de mim e me desse forças e que fosse o que Ele quisesse. Seja o que tu queres. Se possível for, me tires desta trilha, contudo seja feita a tua vontade, não a minha. A preocupação da gente é que a gente não sabe como é que a gente vai chegar do outro lado. A preocupação da gente é que a gente não sabe o que tem do outro lado nos aguardando, quais são as consequências. Mas uma coisa que ficava sempre na minha mente, no meu coração: Deus sabe. O mais importante para mim agora no momento é esse: Ele sabe. E isso, meus irmãos, eu tomei para mim que é não baixar a guarda. Uma pessoa que tem medo de passar pela luta, passar pelas dificuldades, uma pessoa que antes de começar a luta já se considera uma derrotada, ela já é uma perdedora, uma derrotada por antecipação. Então nós não podemos baixar a guarda também nesse sentido. Mesmo confiando na parte de Deus, nós precisamos fazer a nossa parte. Não podemos baixar a guarda em nenhum momento. Os versículos 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19, do versículo 13 ao versículo 19, nos diz, aí eu vou resumir, porque é um trecho longo, do versículo 13 ao versículo 19, nos diz que o piloto e o centurião, eles foram iludidos por um vento brando. Assim nos diz que eles não quiseram ouvir o conselho do apóstolo Paulo. Deus estava falando por intermédio daquele homem, mas acontece que eles viram assim, o mar calmo, um ventinho suave, mas era uma armadilha. E eles acharam assim: não vamos ouvir o que esse homem está falando não. Em outras palavras, não vamos ouvir Deus não. Olha só o mar como está calminho, olha só o vento como está suave.
Vamos adiante. Mal eles acabaram de chegar a um determinado trecho e de uma hora para outra, eles foram engolidos pela tempestade. Viam a terra firme e remavam, e faziam de tudo, e usavam as velas daquela embarcação. Mas quanto mais eles faziam força, mais o vento levava-os distante de terra firme, até que por fim eles se cansaram e deixaram que o vento fizesse o que quisesse. Mas se eles tivessem ouvido a voz do apóstolo Paulo, né? E às vezes isso acontece com um filho. Às vezes o pai pode estar dizendo, Deus fala através do pai: olha, meu filho, não faça isso. Olha, aí o filho diz assim: não, papai, não vai dar nada de errado não, está tudo certo. Fulano fez, não aconteceu nada, fulano. Beltrano também faz isso e até agora só está se dando bem. É a filha que não ouve o conselho da mãe. É a ovelha que não ouve o conselho do pastor. É o pastor que também prega e não obedece à palavra de Deus. E olha assim, parece que está tudo bem. Mas aí quando está lá distante do porto seguro, é a hora que vem a consequência. Pessoas que baixaram a guarda. E aí nós vamos ver que isso é o que aconteceu com o centurião e com o piloto. Eles ficaram iludidos pela calmaria do mar, pelo vento, mas o apóstolo Paulo já tinha uma atitude proativa e falou: olha, não vamos. E eles disseram: não, nós vamos. E aí então eles prosseguiram a viagem e veio a tempestade. Nós devemos ficar atentos, porque alguns momentos de calmaria em nossas vidas podem nos conduzir para uma armadilha, e alguns não têm retornado dessas armadilhas. Alguns têm passado por situações que vão e não voltam mais, ilusões que nos levam para o perigo. Em Marcos capítulo 13, versículo 33, Jesus disse: olhai e vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Nós não sabemos o tempo de nada. E preste bem atenção, Jesus usou aqui 3 verbos: o verbo olhar, o verbo vigiar e o verbo orar. Presta atenção, que antes do verbo orar, ele ordenou olhar, ordenou vigiar. E às vezes nós deixamos a coisa correr frouxa e depois a gente quer partir para a oração. Pula as 2 etapas e cai dentro da oração. E por que Deus não ouve minha oração? Ué, meu filho, você vigiou? Você olhou? Você fez a sua parte? Você botou a fogueira do jeito que ficou e agora eu que tenho que socorrer? Deus, na sua infinita misericórdia, Ele pode fazer o que Ele quiser. Mas isso daí é exceção. A vida espiritual é para ser vivida com base na palavra de Deus, não com base na exceção. A exceção fica por conta dele. Agora, da nossa parte é obedecer. Olhai, vigiai. Já reparou que tem muita gente que usa só o verbo orar? Jesus disse orar e vigiar. O que é isso, meu filho? Jesus Cristo não disse orar e vigiar, presta atenção. Jesus Cristo disse olhai, vigiai e por último oração. E por último modo de falar. É que nós devemos orar, olhando e vigiando ao mesmo tempo. E por último, a terceira lição que nós podemos tirar dessa situação, desse momento do apóstolo Paulo, com todos os demais com ele naquela embarcação. A coisa pode piorar por demais. Eu até digo, por mais ruim que esteja uma situação, sempre tem lugar para piorar. Eu não estou sendo pessimista, não estou sendo negativo, mas é uma infantilidade a gente achar que a coisa não pode piorar. Por mais ruim que a coisa esteja, mas ela pode piorar. E por pior que seja, nós precisamos manter o bom ânimo, nunca perder o ânimo, nunca perder a disposição. É difícil, mas pelo menos uma porção do ânimo ou da disposição tem que ter um lugar no nosso coração para a partir dali
tudo recomeçar. Tempestades são apavorantes. Geralmente tempestades, elas causam tragédias, e ninguém está imune a isto. Se eu pedir a cada um dos irmãos aqui presentes, para contar uma situação, se lembra de uma tragédia na sua vida ou na vida da sua família, tem irmãos aqui que vão contar várias. Mas nós não podemos desistir e perder o ânimo. O versículo 22, sabiamente, lá nós vamos ver a palavra do apóstolo Paulo. Paulo disse assim: mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo no meio da tempestade, a embarcação se destroçando, sem sol, sem estrela, vários dias, a água invadindo todos os lugares naquela embarcação. Mas ele disse: tenhas bom ânimo. Meu irmão, você está passando por tempestade, a palavra de Deus para você está dizendo nesta noite: tenha bom ânimo. Minha irmã, qual é a tempestade da sua vida? Tenha bom ânimo, o anjo do Senhor está presente em meio à tempestade também. A palavra de Deus, que é vida, está em meio à tempestade. Você pode não estar ouvindo, mas a palavra de Deus está presente. E o apóstolo Paulo, usado por Deus, ele diz para todas aquelas pessoas: tenhas bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Tenhas bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, apenas a sua casa, que você adquiriu com tanta dificuldade, ou o seu carro, ou toda a sua economia, mas a sua vida será preservada. Lembra de Jó? A Bíblia fala que Jó perdeu tudo, todos os bens e todos os filhos num dia só, mas não diz quanto tempo que ele levou de labuta, de lágrimas, de suor, para adquirir aqueles bens. Só fala que ele perdeu. Coloque-se um pouquinho no lugar dele. É numa hora dessa que Deus conhece o nosso coração também. Lembra daquele advogado rico que chegou para Jesus e perguntou o que ele deveria fazer para entrar no reino dos céus? E Jesus disse: abra mão de tudo. Está disposto a abrir mão de tudo? Jesus já foi logo no cerne da questão. Jesus não falou isso para outras pessoas porque não havia necessidade, mas o que Jesus viu naquele homem foi um apego muito grande às coisas materiais. Ele amava as coisas e usava as pessoas. E Jesus falou: abra mão de tudo. Você é capaz de abrir mão de tudo para recomeçar comigo? E ele baixou a cabeça e saiu triste. E Jesus disse: olha, é muito difícil alguém como essa pessoa assim entrar no reino dos céus. E até digo para você, é mais fácil um camelo passar pelo fundo da agulha, pelo fundo de uma agulha, do que uma pessoa assim, apegada às coisas, entrar no reino dos céus. Ela morre junto, mas não abre mão das coisas, porque ela ama as coisas e usa as pessoas para adquirir as coisas. E Deus então, ele fala através do apóstolo Paulo: olha, nós vamos perder tudo, vamos perder as coisas, mas o principal vai ficar, é o que nós devemos amar, a vida de cada um de nós. Ame a sua esposa, ame o seu esposo, ame os seus filhos, sua nora, seu genro, seus netos. Certa ocasião, quando eu passava por uma dificuldade muito grande com uma das filhas, e em reunião de família, eu, minha esposa e a outra filha, eu disse: olha, eu quero reafirmar na frente de vocês que eu fique com uma mão na frente e outra atrás, que eu perca até minha última muda de roupa, mas não vou abrir mão do cuidado com a minha filha. Que eu perca todo o meu patrimônio, que vá morar debaixo de uma ponte ou nos fundos do terreno de alguém de favor, mas não vou abrir mão da minha filha. E cheguei para essa filha e disse: minha filha, eu não vou desistir de você. Com você junto,
viva e com saúde, a gente recomeça. Mas sem você, nada para mim tem sentido. Porque coisas a gente usa e tem tempo de validade. Agora a vida não. A gente tem que amar. E era isso que o apóstolo Paulo estava também dizendo em outras palavras. Tenhas bom ânimo, a gente vai perder tudo, mas não aquilo que a gente tem que amar, que são as vidas. Porque a gente vai perder só um navio. Olha só como que o homem fala. Mas somente um navio. Só? É só? Será que para você é só? Você vê lá um transatlântico, um bichão enorme daquele, se afundar em alto mar e alguém dizer assim, olha, não se preocupa não, vai se salvar todo mundo, a gente só vai perder o transatlântico. Só vai perder só isso, só vai perder o carro, só vai perder a caderneta de poupança, só vai perder a casa. Até onde nós somos capazes de dizer assim como o apóstolo Paulo falou, meus irmãos? Então, essa é uma lição muito importante. Enquanto há vida, há esperança. E por isso que nós devemos estar sempre animados, que percamos tudo, mas o principal, que seja preservado. O patrimônio principal é a nossa vida. Amém, igreja? Deus sempre se revela em momentos de tempestade. Não sei porquê, mas Ele sempre se revela. Para concluir aqui a nossa reflexão, quero chamar aqui à frente o Ministério do Louvor, porque eu quero cantar um cântico aqui. Pastor Vantos, vem para cá, nos ajude também. Achou aí, Priscila, a cópia do cântico? E você vai cantar comigo, ou conosco. Lembram da tempestade no mar da Galileia? Deus se manifestou através de Jesus, lá em Mateus capítulo 8, versículo 23. E quando Jesus andou sobre as águas, quando segurou a mão de Pedro, lá em Mateus 14, versículo 31. Então a gente vai cantar agora. Jesus vai estender a mão para você, ou Ele já está de mão estendida. Segura firme na mão de Deus. Em meio às tempestades, não percamos nossa convicção espiritual, porque Deus sempre será o nosso Deus. Esteja firme na mão do Senhor. Chega mais para cá, por favor. Quem está em casa, cante também conosco, animadamente. Se você está passando por alguma tempestade, ouça a voz de Deus. Não baixe a guarda, mantenha um bom ânimo. Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura a mão de Deus e vai. Se as tristezas desta vida quiserem te sufocar, Levanta a mão. segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Se a jornada é pesada, se a jornada é pesada e te cansas da caminhada, segura na mão de Deus. Segura firme e vai, meu irmão. Vai, minha irmã. E vai. Orando e jejuando, confiando e confessando. Segura na mão de Deus e vai. Confiando e confessando. Segura na mão de Deus e vai. E agora? Segura na mão de Deus
na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante E não olhes para trás, segura na mão de Deus e vai. O Espírito do Senhor O sempre te revestirá. do Senhor, Portanto, segure na mão de sempre Deus firme e vai. revestirá. Segura na mão de Deus e vai. Jesus Cristo prometeu que jamais te deixará. Nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Hebreus capítulo 13, versículo 5. Te deixará. Segura na mão de Deus e vai. Cante agora conosco, todos bem animados. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus. Segura na mão de Deus. E vai. Mais uma vez, bem animados. Segura na mão de Deus. Segura na mão de Deus. Pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus E vai. Ministério de Louvor permaneça aqui. Nós estaremos orando agora. Vou pedir a nossa irmã Ana Maria para que venha aqui ao microfone nos dirigir a Deus em oração. E nós não temos aqui no momento nenhum pedido de oração registrado, mas aqueles irmãos e amigos no seu tempo ideal, depois se quiserem deixar registrados, nós estaremos lembrando esses pedidos posteriormente e conferindo para que estejamos já repassando para o aplicativo da igreja. Desde já nós agradecemos a todos e vamos orar então agora com a nossa irmã Ana Maria. Oremos. Muito obrigado, Deus maravilhoso, por este momento, Pai, tão maravilhoso também que passamos aqui na Tua casa, Senhor. Muito obrigado, ó Deus, por tudo que aconteceu aqui nesta noite, os louvores, a Tua palavra, ó Deus, sendo explanada aqui aos nossos corações, ó Pai. Ajuda-nos a cada dia mais a termos fé, a confiarmos no Senhor, ó Pai. Que em meio às nossas angústias, às tempestades que passamos, ó Deus, enquanto estivermos neste mundo, estejamos, ó Deus, seguros nas Tuas mãos, Pai amado, nas Tuas maravilhosas mãos, Pai amado, que estão sempre estendidas sobre as nossas cabeças, ó Deus. Ajuda-nos, ó Pai, a cada dia mais a procurarmos a Tua presença, a estarmos na Tua presença, Senhor. Ó Deus, esteja, ó Deus, abençoando todos que estão aqui esta noite, presentes, ó Pai. As pessoas também que estão em casa assistindo, ó Deus, neste momento, o culto. Ó Deus, que também, ó Deus, sejam alcançados, ó Pai, com as Tuas maravilhosas bênçãos, Senhor. Muito obrigado, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, por tudo que o Senhor ainda há de fazer, Pai amado, porque Tu és um Deus maravilhoso. Oramos no santo e precioso nome de Jesus. Amém. Nós agradecemos a todos e deixamos aqui o convite renovado para que estejam conosco
no domingo que vem, às 10 horas da manhã, na celebração da ceia, e também às 19 horas da noite. Que o amor de Deus Pai e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo esteja com todos vós, hoje por todo sempre. Amém.